Olá pessoal, tudo bom? Então como eu prometi, eu vou deixar essa aula extra, tá? Sobre números complexos na forma trigonométrica. É uma aula sobre leis de Moivre, leis de Moivre, né? Moivre é um matemático francês, tudo bem? E ele cria essas leis para trabalhar com multiplicação e divisão de complexos na forma trigonométrica, tá? Multiplicação e divisão eu vou falar bem por cima, porque dificilmente isso aparece para vocês em vestibular, tá? Mas, na prática, é guardar duas formulinhas. Então, o que acontece aqui? Se eu tenho dois complexos, Z1 e Z2, tá? Onde o Z1 é o ρ1 cosseno θ1 mais I seno θ1. Então, o tal do ρ cosseno θ mais I seno θ, tá? Você achou o ρ, você achou o θ, montou seu complexo, tudo bem? E Z2, que é o segundo complexo, é o ρ2 cosseno θ2 mais I seno θ2. Então, você pode fazer a multiplicação deles na forma trigonométrica da seguinte forma: ρ1 vezes ρ2 vezes cosseno θ1 mais θ2, seno de θ1 mais θ2. Então, perceba, quando você multiplica os ρs e soma os θs. No caso da divisão, justamente por ela ser a operação contrária da multiplicação, você vai fazer o contrário também. Você vai dividir os ρs e vai subtrair os θs. Tudo bem? Então, multiplicação, multiplica os ρs, soma θ. Divisão, divide os ρs, subtrai os θs. Ok? Bem fácil, tá? Infelizmente é só guardar. Agora, quando a gente trabalha com potenciação, né, que é quando a gente multiplica um cara por ele mesmo, olha que interessante. Vamos supor que o Z1 e o Z2 são iguais, e eu vou chamar isso genericamente de Z, tá bom? Então, quando eu faço Z1 vezes Z2, na prática eu estou fazendo Z vezes Z. E usando a formulinha que eu acabei de mostrar para você, eu estaria fazendo ρ vezes ρ, θ mais θ, θ mais θ. Então, z vezes z eu sei que é z quadrado, ρ vezes ρ eu sei que é ρ quadrado, e 2θ por causa do θ mais θ. Se eu tivesse z ao cubo, você enxerga que eu ia ter ρ vezes ρ vezes ρ, θ mais θ mais θ, θ mais θ mais θ. Então a gente pode escrever assim: o z ao cubo é o ρ ao cubo cosseno de 3θ mais I seno de 3θ. Então, se eu tiver que pegar o meu complexo e levar a n, a gente vai ter ρ elevado a n vezes o cosseno de n vezes o θ mais I seno de n vezes o θ de novo. Tá aí. Essa aqui, eu gosto de brincar que é o Super Saiyajin, né? Pra quem assiste Dragon Ball pega a referência. Mas isso aqui é o Super Saiyajin dos complexos, né? Quando você potencializa o complexo, tá bom? E para que a gente usa essa fórmula? Seguinte, você pode, por exemplo, pegar um complexo de que já está na forma trigonométrica e elevar ele. Então, por exemplo, esse caso, eu quero pegar o meu ZT, 2 cosseno de π sobre 16 mais I seno de π sobre 16, e elevar ele a 16, por exemplo. Então, como é que eu faço isso? ZT a 16, vou até fazer em vermelhinho, ZT a 16, ele é igual a 2 vezes. Então, esse 2 vai elevar a 16, é o ρ elevado, né? Esse 2 fora é o ρ, tá? Então, isso é o ρ e isso é o θ. Então, 2 elevado a 16 vezes o cosseno de 16 vezes π sobre 16 mais I seno de 16 vezes π sobre 16. Tá aí. Só que olha que interessante, 2 a 16, eu vou deixar indicado, não é um cara que a gente tem que fazer, tá?
Cosseno de 16π sobre 16, eu posso simplificar os 16, fica só π. Assim como o seno de π16 aí eu posso também simplificar. Então a gente vai ficar com cosseno π mais i seno de π. Você pode deixar isso nesse daqui, você pode deixar desse jeito, tá? Você mantém a forma trigonométrica, mas você também pode passar para a forma algébrica. Como? Cosseno de π a gente sabe que vale menos 1, e seno de π a gente sabe que vale 0. Então a gente descobre que esse número aqui é o menos 2 elevado a 16, porque a parte imaginária vai sumir, tudo bem? Então essa é a sacada, tá? Se a gente quiser passar para a forma algébrica. Como o exercício foi dado na forma trigonométrica, tudo bem a resposta estar na forma trigonométrica. Agora, normalmente o vestibular, quando cobra de vocês, ele cobra esse caso aqui. Eu quero pegar 1 mais raiz de 3i, faltou o i, e elevar a 100. Bom, quando a gente viu potenciação de complexo, a gente viu dois casos. A gente viu as potências de i a primeira, i ao quadrado, i ao cubo, i a quarta, i a décima, i a centésima, i a 300, enfim. Que era pegar o expoente e dividir por 4, ok? E vimos as potências de 1 mais i, né? A gente pegava 1 mais i, elevava ao quadrado, virava 2i, e esse cara elevava um outro expoente, né? Eu usava o truquezinho do par, tá? Esse aqui é um caso especial de potenciação, né? Ele é um caso geral. Então, o que vai acontecer aqui? Quando você se deparar com esses casos que não são nem só do i, nem só do 1 mais i, você precisa usar a lei de Moivre, tá? Você precisa usar isso daqui. O problema é que a lei de Moivre, ela só funciona quando o seu complexo estiver na forma trigonométrica. Então, o primeiro passo para elevar esse cara a 100 é passar ele para a forma trigonométrica. E como a gente viu no vídeo anterior, como passar ele para a forma trigonométrica? A gente faz assim, ó. Primeiro passo, forma trigonométrica, tá? Então, vamos lá. Primeiro passo, eu vou desenhar aqui meu plano de Gauss, só o rascunhão. A gente sempre lembra que o eixo x é o real, o eixo y é o imaginário. 1 mais raiz de 3i. Parte real é 1, parte imaginária é raiz de 3. Tá aqui o meu afixo, é um afixo do primeiro quadrante, ok? Esse é o z. O módulo pode ser calculado por Pitágoras, né? A gente sabe que o módulo de z, ou o famoso ρ, é a raiz quadrada do 1 quadrado mais raiz de 3 ao quadrado. Ou, se quiser, ρ quadrado é igual, não tem problema, você faz como você preferir, tá? Então, estamos calculando o ρ. Esse ρ, galerinha, ele vai dar a raiz de 1 mais 3, que é a raiz de 4, que vale 2. Então, esse vetor vermelho que eu desenhei para você, vale 2. Achado o ρ, eu tenho que achar o θ. Tenho que achar esse ângulo aqui. Para achar esse ângulo, eu vou usar trigonometria. Então, a gente sabe, seno de θ é berro, né? O meu b vale raiz de 3. E o meu ρ vale 2. Então, olha só, gente. Tendo o desenho e tendo o seno, eu quero um arco do primeiro quadrante que o seno é raiz de 3 sobre 2. Ah, esse arco é o 60 graus. Ah, Gustavo, não tem que ser em radiano? Sim, tem que ser em radiano. Só que, como a gente está trabalhando ainda com um problema que a gente está na forma algébrica passando para a trigonométrica, a nossa resposta no final, ela vai ter que voltar a ser algébrica. Então não importa o que você faz no meio do caminho, tudo bem? Então, de novo, como o exercício foi dado na forma algébrica, a resposta deve estar na forma algébrica. Então não tem problema o que você fizer no meio do caminho, tá bom? Feito esse desenho, feito isso daqui, eu consigo montar o meu número na forma trigonométrica. Então, ZT
é igual ρ cosseno de θ mais I seno de θ. Só que no caso o meu ρ vale 2, então 2 cosseno de 60 graus mais I seno de 60 graus. Então olha só como já ficou melhor. Bom, feito isso, tá? A gente pegou essa parte de dentro e transformou em um complexo na forma trigonométrica. Segundo passo, então, agora, é elevar. Então, segundo passo, elevar. Eu vou elevar isso a 100. E como é que a gente eleva a 100? Ah, ZT elevado a 100 vai ser igual a 2 elevado a 100 vezes o cosseno de 100 vezes o 60 mais I seno de 100 vezes o 60 de novo. Por isso que é importante você saber trigonometria para entender complexo, tá bom? Porque aí você consegue trabalhar com esses caras. Por exemplo, o que é 100 vezes 60 graus? Então, isso daqui vai ficar ZT elevado a 100 é igual a 2 a 100, que nós não vamos fazer, isso aí vai ficar indicado. Cosseno de 6.000 graus mais I seno de 6.000 graus. O que era 6.000 graus? Então vamos calcular aqui juntos. 6.000 graus, gente, é achar um arco côngruo. Então 6.000 dividido por 360, tá? 6.000 por 360 dá 16. Então 360 vezes 16 menos 6.000. Então isso aí dá 240 graus, tá? Ele é côngruo ao 240. Tá aí, 240 graus. Então a gente pode reescrever isso como sendo ZT elevado a 100 é 2 elevado a 100 cosseno de 240 mais I seno de 240, tá? Se o seu exercício tivesse sido dado na forma trigonométrica, você poderia manter essa resposta, era perfeito. Mas o seu exercício foi dado na forma algébrica. Então, a sua resposta final também tem que estar na forma algébrica. E como que você faz isso? Substituindo o seno e o cosseno. Então, cosseno de 240, gente, é a mesma coisa que menos meio. Terceiro quadrante correspondente ao 60. E seno de 240 é menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, ZT elevado a 100, ele é igual a menos 2 a 99 menos 2 a 99 raiz de 3. Pô, Gustavo, mas espera aí, da onde veio esse 2,99? Então, pensa comigo. 2 a 100 vezes menos meio. Eu tenho uma base 2 em cima e uma base 2 embaixo. Eu mantive a base, subtrai expoente, 100 menos 1, né? Porque 2 é a primeira. A mesma coisa aqui. Por isso que 2 é 99. Então, gente, 1 mais raiz de 3i elevado a 100 é esse cara bonitão aqui embaixo, menos 2 a 99, menos 2 a 99 raiz de 3, i, ó o i aí de novo, esqueci o i, tá? E assim a gente faz para elevar, ok? A raiz, gente, a gente não vai comentar aqui, acho que não compete a gente no ensino médio, isso daqui já eu acho um pouco demais também, tá? Mas eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, e com isso dá para ir até o final da nossa lista agora, beleza? Um beijo para vocês, tchau, tchau.